Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Estude Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um gráfico acumulado dentro do Power BI com uma inteligência de data, ou seja, eu tenho um resultado mensal de janeiro a dezembro e eu quero saber lá em dezembro qual que é o valor acumulado daquele valor. Para isso então a gente pode utilizar a função DAX e também a medida rápida, que é o que nós vamos aprender hoje. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do Power BI. Temos um gráfico com eixo aqui, um eixo horizontal de janeiro a setembro, com diversos valores de vendas nesses meses. E eu preciso então fazer uma representação dessa soma que seja acumulada, para trazer então assim uma análise mais detalhada de quanto que esse valor está lá em setembro, somando todos os meses anteriores. Para isso então, com o Power BI a gente tem duas ferramentas que são utilizadas para fazer a soma acumulada. A primeira é a nova medida, ou seja, aqui eu faço um cálculo individual para essa situação, ou eu posso também utilizar a medida rápida. Eu vou demonstrar os dois exemplos durante esse vídeo. As duas são muito fáceis de utilizar, mas você precisa ter primeiro uma tabela calendário de apoio. Então eu vou demonstrar aqui a nossa tabela calendário. A gente tem aqui uma tabela calendário bem simples, onde ela faz o quê? Ela busca o mínimo, ou seja, a menor data da minha tabela de dados, e ela termina no máximo, ou seja, a maior data daquele meu intervalo de datas. Isso possibilita que, quando eu for demonstrar o eixo da minha soma acumulada, ele pare exatamente no último mês que eu tenho os dados. Para isso, então, a gente utiliza o mínimo e o máximo para fazer essa representação. Se você não sabe ainda fazer a tabela calendário, você pode acessar o link aqui na descrição e você vai aprender exatamente como fazer uma tabela calendário com os detalhamentos, mês, ano, dia da semana, entre outros. Após isso, então, a gente cria uma relação dessa tabela calendário. Para isso, eu posso simplesmente arrastar a data calendário para cima do meu eixo que eu desejo filtrar na minha tabela auxiliar. E quando eu passo o mouse, então aqui eu consigo identificar qual que é a tabela que o calendário está filtrando. No nosso caso, então, é a data de transação. Dentro da nossa tabela, a data de transação ela funciona como uma espécie de eixo auxiliar para fazer a soma acumulada. Perante isso, vamos voltar então para os nossos gráficos e vamos iniciar. Dentro da minha tabela Report, eu tenho uma coluna que chama Vendas. E inicio por ela, então, eu vou fazer com que utilize a função Sum, ou seja, a função soma, para transformar esse eixo de vendas num valor de faturamento. Então, vou chamar aqui de faturamento igual Sum, e eu vou selecionar a minha coluna de vendas, que é onde estão os meus valores mensais de faturamento. Pressiono Enter, já vou ter a minha coluna aqui, faturamento, e vou inserir aqui na minha matriz. A matriz é uma forma mais fácil de avaliar como está a situação da soma acumulada. Então eu tenho aqui a minha soma individualmente por mês, apenas utilizando a função Sum. E agora eu vou demonstrar em primeiro momento a medida rápida, e após a medida rápida eu vou demonstrar como é feito com uma medida de calendário com o faturamento que vai terminar em setembro. Por que terminar em setembro? Eu vou demonstrar para vocês como esse resultado fica na medida rápida. Dentro da medida rápida a gente tem a opção aqui de utilizar a função total acumulado. Ela faz esse valor e a gente tem aqui os valores de base. O valor de base é o que? É o meu faturamento. Então, vou utilizar aqui o valor de base, faturamento, e no meu campo eu vou utilizar a hierarquia mês. Nesse caso eu vou identificar que a minha soma acumulada ela é baseada em mês, o que acaba sendo um pouco limitadora quando eu tenho um eixo diário, mas vocês vão observar a diferença. Pressiono um OK e o Power BI vai me trazer uma nova coluna. Geralmente ela começa com aquele mesmo título que a gente solicitou lá, total acumulado de faturamento mês, e vai trazer aqui ao lado, junto no eixo de onde estava a informação, e eu consigo então selecionar, e esse eixo ele me traz a soma
Vejam que, a princípio, corretamente, porém, ela acaba vindo até o mês de dezembro, ou seja, o último mês do ano. Mas, como eu não tenho informações ainda, outubro, novembro e dezembro, para mim não faz sentido hoje ter esse total acumulado até dezembro. Então, eu gostaria que parasse em setembro. E para isso, eu posso fazer manual. Então, eu vou deixar essa opção aqui do total acumulado, mas vou demonstrar para vocês como é possível fazer dentro da medida, nova medida. Até se você comparar, olha o tamanho da fórmula, ou função DAX aqui, que foi utilizado para chegar naquele resultado do total acumulado e ainda não entregou aquilo que eu precisava. Vou vir aqui então, nova medida, e agora eu vou chamar de faturamento total, ou faturamento acumulado. Vou colocar faturamento acumulado para ficar mais visível. Vou utilizar a função calculate, então eu vou calcular uma expressão, essa minha expressão vai se chamar faturamento, que é aquela primeira função que eu realizei no início, onde eu utilizei a função soma para identificar as vendas. E na minha função de filtrar, eu vou usar exatamente o filter. Dentro desse filter, eu vou precisar informar qual tabela que eu vou filtrar. Nesse meu exemplo, eu preciso filtrar a coluna de data, lá dentro da tabela calendário. Porém, eu preciso que esse filtro passe em toda a tabela. Para isso, então, eu utilizo a expressão all, onde eu vou aqui informar o quê? Retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Então, eu vou selecionar a tabela calendário, vou fechar, e agora eu vou identificar qual que vai ser a minha expressão. Então, a minha expressão é o quê? É que calendário, date daí, então agora eu vou utilizar o date, seja menor ou igual que o máximo do calendário date. Ou seja, aqui eu estou identificando que a minha expressão vai percorrer todas as linhas do calendário e vai parar quando for a maior data daquele eixo. Então, a última venda vai ser sempre o predominante aqui. Identificou a última venda, ele vai fazer um stop ou vai parar de fazer o meu faturamento acumulado. E agora eu vou inseri-lo aqui ao lado e observe o que acontece. A soma acaba parando no meu eixo de setembro, que foi a minha última expressão. E isso acontece, é bem bacana de observar no gráfico a diferença entre eles. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico onde eu tenho as vendas mensais, certo? Eu vou primeiro mostrar como ficou com o faturamento da medida rápida. Observe, ele trouxe o gráfico de janeiro a setembro, porém ele levou os valores repetidos até dezembro. E no nosso segundo exemplo, que foi o exemplo onde foi até setembro, o nosso faturamento acumulado, observe que ele parou no mês de setembro. O que fica bem bacana, é uma soma acumulada que ela vai preenchendo durante os meses e tem um aspecto de importância muito grande, porque a gente utiliza muito a soma acumulada dentro do Power BI e a maneira mais simplificada de fazer é utilizando exatamente essa função. Observe a diferença de tamanho para a função simplificada, para a função que o próprio Power BI nos oferece para fazer a soma acumulada. Ambas estão corretas, porém aqui no nosso faturamento acumulado ele vai ignorar os meses, ele vai trazer dia após dia, o que favorece então nossa análise de dados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.